cara. Presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper Um hábito. vício é um hiperhábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. Hã? E o ambiente aciona. Mas eu te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático. Mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Aham. Então você começa a prestar atenção naquilo. E deve. Certo. Eu imagino que existem técnicas. Porque assim, isso é bom? Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É Cara? caro. Então é muito caro. caro. Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a camadas- gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, Tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar atenção. total. Foco total, Isso. foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Agora, isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, É. com o pé na direção. Tá. É mas- importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá ligado? Você Senão vai você imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseira Porra, que que não ia loucura. se dirigir. É. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, putame, caudado e globo pálido, né? E abaixo tem esses núcleos que ele falou, daí tem uns outros núcleozinhos. E no meio disso tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo, certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ah. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório, né? Então ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo Então um cabo de guerra que começa a ficar mais Isso. forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue. Não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, Tá, vamos um entendi. pouquinho mais Igor, longe. Igor, você tá rindo, isso é. Cara, Cara, isso é triste. foda, velho. É sério, triste, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. é O sério. cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, É cara? sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma epidemia. Os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma mas epidemia isso na daí, clínica, velho. isso é causado pelo cara que começou a ver uma putaria de sacanagem, não sei o quê. O que causa isso? É o excesso? Pensa assim, ó. Perdão, Fábio, deixa eu só concluir um Por favor, pouquinho desculpa, por só pra gentileza. galera entender. O Fábio explicou que você tem um cabo de guerra entre o seu córtex pré-frontal que inibe o comportamento e as regiões mais lá do meio do cérebro que fazem você querer aquele comportamento recompensador, ok? Mesma coisa que acontece com substância, etc. Tá. Nessa regiãozinha aqui que aumenta a busca por comportamento recompensador, existe alguns receptores e neurotransmissores que são substâncias químicas que fazem isso acontecer. Tá. O principal deles, tem outros, acetilcolina, noradrenalina, até mesmo endocannabinoides, mas o principal dele é a dopamina, Tá. o neurotransmissor que atua ali. A dopamina ela tem vários receptores, como se ela fosse uma chave que entra em fechaduras. Tem uns 4 tipos de fechadura. Uma em específico que está nessa região é o que a gente chama de receptor de dopamina D2. Conforme a dopamina vai ligando nessa região, os receptores, com o tempo, isso foi um estudo publicado na PNAS, de uma autora chamada Nora Volkow. Ela não viu com pornografia, ela viu com usuários de metanfetamina. Essa dopamina liberada ali começa a internalizar os receptores. Então o receptor está na membrana,
E eles começam a vir para dentro da célula, deixando menos receptor ali, fazendo com que exista uma necessidade de mais liberação de dopamina para alcançar o mesmo barato. Entendi. Isso é um dos mecanismos da dependência. Mas olha que interessante, cara, e explicando o que o Fábio mostrou. Essa diminuição de receptores ali devido ao grande vômito de dopamina ali em cima, existe uma associação, a gente não sabe se é causal, mas quanto menos receptor você tem, menos o seu córtex pré-frontal está funcionando direito. Em outras palavras, menos poder o córtex pré-frontal tem de frear o comportamento. E isso cria um ciclo vicioso, porque você tem menos receptor, você precisa de mais substância que diminui o receptor. E eu não tenho cada vez menos freio. Cada vez menos freio. E aí o cara não só precisa mais de droga, como ele tem menos poder de frear o uso. Caraca, então...